Série Refúgio na Tempestade. Importantes estudos proféticos e escatológicos. O abandono das grandes cidades. O decreto dominical nos Estados Unidos é o sinal de fuga das grandes cidades, pois além da perseguição, significará a ruína dos Estados Unidos e dos grandes centros, grandes cidades. Então estará aberto o caminho para as operações impressionantes de Satanás que iludirão o mundo. Gradativamente, os demais países seguem o exemplo dos Estados Unidos e a lei dominical se torna internacional. O decreto dominical é o sinal de que as grandes cidades deverão ser imediatamente abandonadas, pois serão destruídas como foi a cidade de Jerusalém. Começando pelos Estados Unidos, a besta que subiu da terra, a crise se estenderá por todos os países. Entraremos em um tempo de angústia e aflição, quando, porém, será o limite máximo de tempo para deixarmos as grandes cidades. O limite inicial será o início da agitação dominical e o limite máximo, o decreto dominical. O tempo do fim, página 58. Não vem muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim o arrogar-se nossa nação, Estados Unidos, o poder no decreto, ou seja, o decreto dominical, que torna obrigatório o dia de repouso papal, será uma advertência para nós. Será, então, tempo de deixar as grandes cidades. Testemunhos Seletos, volume 2, 166. Como a aproximação dos exércitos romanos foi um sinal para os discípulos da iminente destruição de Jerusalém, assim, essa apostasia será para nós um sinal de que o limite da paciência de Deus está atingido, que as nações encheram a medida de sua iniquidade e o anjo da graça está a ponto de dobrar as asas e partir da terra para não mais voltar. O povo de Deus entrará num período de aflição e angústia que o profeta designa como o tempo da angústia de Jacó. Testemunhos Seletos, volume 2, 151. A mudança da Constituição norte-americana, impondo um decreto que se opõe a Deus, é o sinal mais marcante para o povo de Deus. Note que esse sinal é comparado com o decreto de Assuero, e mais especialmente com o cerco de Jerusalém. Para os cristãos, o cerco era a senha para fugir imediatamente e encontrar abrigo fora da cidade. Assim como aqueles cristãos observaram o aviso e se salvaram, do mesmo modo devemos estar atentos. Será um instante de imediatamente sairmos das grandes cidades e fugir para as pequenas cidades e lugares distantes. O tempo do fim, 159. O decreto dominical desencadeará uma busca aos que não aceitam a imposição do domingo, numa gradativa e opressiva perseguição. Pela descrição, isto ocorrerá em todos os lugares. O decreto dominical significará a ruína dos Estados Unidos. Apesar de sua hegemonia e poderio, não terão mais a proteção divina, iniciando a sua ruína e o seu fim. Em razão de monopólios, sindicatos e greves, as condições de vida nas cidades estão se tornando cada vez mais difíceis. Sérias aflições encontram-se perante nós, e sair das cidades se tornará uma necessidade para muitas famílias. A Ciência do Bom Viver, 364. Quando os anjos chegaram a Sodoma, não puderam encontrar nem mesmo 5 justos naquela esplêndida cidade, de modo que podemos concluir que pode haver cidades esplêndidas, contendo as maiores riquezas, sem que nelas se encontrem 5 justos. Ao buscarmos a futura vida imortal, cada um de nós deve ter relacionado consigo tudo o que é de mais favorável para o desenvolvimento do caráter cristão. Deus frequentemente nos chama a romper,
cada laço que nos prende a influências profanas e a sair do meio delas. Cristo Triunfante, página 74. Conforme o tempo avança, cada vez mais terá nosso povo de sair das cidades. Durante anos temos recebido a instrução de que nossos irmãos e irmãs, e especialmente as famílias que têm filhos, devem fazer planos para abandonar as cidades, conforme diante deles se abra o caminho para fazê-lo. Muitos terão de trabalhar com empenho para ajudar a abrir esse caminho. Mas, até que seja possível saírem, durante todo o tempo que ali permanecerem, devem ser muito ativos em fazer o trabalho missionário, por mais limitada que seja a sua esfera de influência. Mensagens Escolhidas, volume 2, 360. As grandes cidades se constituirão em armadilhas, não somente para os guardadores do sábado, e estarão sujeitas à destruição e mortandade. Educai nosso povo a sair das cidades para o campo, onde possam obter um pequeno pedaço de terra e fazer um lar para si e para seus filhos. Maranata, 178. O Senhor quer que seu povo olhe ao redor de si e adquiram lugares humildes, não dispendiosos, como centros para o seu trabalho, e de tempos a tempos lugares maiores lhes hão de vir à atenção, os quais poderão adquirir por preços surpreendentemente baixos. Evangelismo 402. Não há uma família em 100 que se tenha beneficiado física, mental ou espiritualmente por residir na cidade. Lar Adventista 137. O ambiente material das cidades constitui muitas vezes um perigo para a saúde. O estar constantemente sujeito ao contato com doenças, o predomínio do ar poluído, água e alimento impuros, as habitações apinhadas, obscuras e insalubres, são alguns dos males a enfrentar. Não era desígnio de Deus que o povo se aglomerasse nas cidades, se apinhasse em cortiços. A Ciência do Bom Viver, 365. Repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar seu próprio mantimento, pois no futuro o problema de comprar e vender será muito sério. Devemos começar agora a atender às instruções que frequentemente nos têm sido dadas. Saí das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas e onde estareis livres da influência dos inimigos. Mensagens Escolhidas, volume 2, 141. Quando o Senhor se dispõe a preparar o caminho diante de nós, que ninguém recue, pondo em dúvida a sensatez de prosseguir ou recusando dar encorajamento e ajuda. Specials Testimonies, Série B, número 13. Precisamos buscar diariamente a Deus, pedindo que nos seja concedida sua sabedoria. Carta 374, de 1907. Eventos Finais, página 94. O Senhor